Olá, hermanos, bem-vindos ao Seminário Teológico Talmid. Empezamos nossa classe História da Igreja 2. Hoje dia estamos estudando respeito à Igreja Reformada e na classe passada falamos da reforma em Inglaterra e hoje dia vamos falar da reforma em Escócia e outros países mais, concluindo nossa classe nosso estudo da Igreja Reformada. Pero antes de falar respeito da reforma em Escócia, quero falar pouco cerca de los puritanos. Quem eram os puritanos? Eram reformistas que pediam que a Igreja Anglicana rompiese com o catolicismo romano. Pretendiam purificar a Igreja Anglicana e quitando-lhes os resíduos do catolicismo. Então, eles desejavam uma reforma mais profunda em la Igreja. Aunque a Igreja Anglicana não era mais católica, era uma igreja já reformada, pero seguia tendo alguns signos, alguns vestígios, algumas práticas da Igreja Romana. E os puritanos desejavam que a Igreja Anglicana, a Igreja de Inglaterra e do Reino Unido, fosse uma igreja totalmente pura e bíblica. Rechazavam tanto a Igreja Anglicana como a católica por suas crenças e basicamente o que creiam e predicavam era a autoridade suprema de Deus, Deus como soberano de todas as coisas e sobre todo, incluso sobre os assuntos do Estado. Ênfases em el estudo privado de la Bíblia, eles insistiam e creiam que cada creyente deveria ler e estudar a Bíblia personalmente. Outra coisa que creiam era que todos deveriam alcançar educação e instrução para que puedan ler a Bíblia por si mesmos. O sacerdócio de todos os creyentes ensinavam que cada creyente, como a Bíblia diz em 1 de Pedro, somos sacerdotes, então não necessitamos de mediadores, porque Jesus mesmo, quando morreu em la cruz, o velo foi roto, foi rompido, então o caminho está liberado, livre para que cada um esteja diretamente na presença de Deus e não necessita de nenhum mediador, solamente de Jesus Cristo. Outra coisa que eles creiam era em la simpleza de la adoração, exclusão de vestimentas sacerdotales, imágenes, velas e etc. Incluso que os creyentes deveriam participar de la adoração a Deus. Não celebravam as festividades tradicionais. Alguns defendiam o governo presbiteriano de las iglesias, pero a maioria el congregacional. Então havia diferenças entre os puritanos, pero as diferenças não eram doctrinales, eram mas administrativas, poderíamos dizer assim. A diferença que havia entre eles era respeito ao governo da igreja, porque uns creiam e diziam que o governo da igreja deveria ser o governo presbiteriano, que é muito semelhante ao episcopal, e outros diziam que não, que a igreja deveria ter um governo congregacional e cada igreja independente uma das outras. Quando vamos a estudar a igreja moderna, vamos a conhecer e ver pouco mais respeito de los puritanos, porque foram muito importantes para a história da igreja. Vamos agora então ver alguns hechos de la reforma em Escócia. Al princípio resistiu a reforma sendo governada por el cardenal Beaton e Maria de Guisa, com um clero bastante depravado. Em Escócia houve algumas pessoas que foram importantes para
a reforma. Um deles foi Patrício Hamilton, que havia estudado com Lutero em Wittenberg, regressou a predicar o evangelho em Escócia, pero foi queimado por herege em el ano 1528. Outra pessoa que foi importante para a Escócia quanto à reforma foi Jorge Wishart. Seguia linhas de Zwinglio e Calvino e foi martirizado em 1546. O cardenal Beaton presidiu em la morte de Wishart. Beaton havia hecho tantos inimigos que um grupo de nobles, e solo um de ellos era protestante, todos os outros eram católicos mesmos, atacou seu castilho em San Andrés e lo mataram. Outro nome importante da reforma em Escócia foi Juan Knox. Foi o mais ardiente seguidor de Wishart, que serviu como capelão do castilho de San Andrés, agora um centro protestante. Uma flota francesa tomou o castillo e vendeu a Knox como galeote por 19 meses, hasta que os ingleses lo resgataram. Galeote eram pessoas que tinham alguma condena, então o castigo, a condena era remar em las galeras. Las galeras eram como barcos muito grandes, quase navios, e que se moviam por remos e necessitavam de muitos homens para remarlos. E justamente os que tinham alguma condena eram levados para transportados para as galeras, e aí tinham que servir como galeotes, ou seja, como remadores de las galeras. Era como se fossem escravos. E Knox foi levado como escravo a uma galera e se quedou aí por 19 meses, hasta que os ingleses lo resgataram. Foi a Inglaterra, ministrou em Inglaterra, depois em Frankfurt, na Alemanha, e Ginebra, muito cerca da catedral onde Calvino predicava. Foi a Inglaterra, se casou, predicou em Escócia 9 meses, regressou a Ginebra por 3 anos e voltou outra vez à Escócia em el ano 1559. A reforma havia avançado em Escócia por meio de literatura e ideias protestantes venidas do continente. Quando Jaime ou Jacobo V morreu, sua esposa Maria de Guisa, uma nobre francesa, governou como títere de los franceses. Los escoceses expulsaram a los franceses com a ajuda de los ingleses em el ano 1560. Maria de Guisa morreu em esse conflito e Escócia não tinha soberano reinante em el trono. A Igreja de Escócia, então, se formou esse ano com uma nova confissão, a qual o Parlamento escocês aprovou. O Parlamento oficialmente aprovou a Igreja de Escócia em el ano 1567. Depois disso, Maria Stuart, hija de Maria de Guisa, regressou de França à Escócia em el ano 1561 para reinar e para reestabelecer o romanismo ou o catolicismo. Knox se opuso fortemente a ella, denunciando-la publicamente e enfrentando-se-lhe cara a cara. Los nobles rechazaram a seu segundo marido como rei e depois de um conflito armado, ella foi encarcelada em el ano 1567. Huyó a Inglaterra, onde foi encarcelada de novo e depois executada em el ano 1587 por supostos complôs contra Isabel, que era a reina de Inglaterra. O protestantismo triunfou definitivamente em Escócia com uma reforma muito mais completa que a inglesa. E Knox havia orado: Deus, dá-me Escócia,
o muero yo. Y Dios le contestó grandemente. Que Knox morreu em el año 1572 e Andrés Melville perfeccionou o sistema eclesiástico, ayudando que o presbiterianismo venciera sobre o episcopalismo em el año 1690. Quando Knox foi sepultado, o regente dijo: aqui yace homem que nunca tuvo temor. Algo que temos que ter muito claro em nossa mente quando estamos estudando, que quando habla do presbiterianismo, não está falando do calvinismo. Alguns confundem o presbiterianismo com o calvinismo, pero o presbiterianismo se refere ao sistema de governo da igreja e o calvinismo se refere à doutrina bíblica respeito de la salvação. Então, há que não fazer confusão dessas duas coisas. Vamos a ver um pouco de la conhecida reforma radical, que foi. Los anabaptistas é um nome utilizado para descrever uma variedade de movimentos, alguns poucos cristianos. Então, este movimento radical foi conhecido como anabaptistas. Por quê? Tinham em comum as crenças em el bautismo de adultos e rechazavam el bautismo de niños, incluso os que se convertiam tinham que bautizar-se outra vez, por isso o nome anabaptistas. E a separação entre Estado e Igreja. Ensinavam e creiam que a igreja não tinha nada a ver com o Estado e o Estado não tinha nada a ver com a igreja. E cada um de eles deveria tratar de seus assuntos individualmente e não mesclar as coisas. Alguns eram pacifistas e outros eram bélicos, como Tomás Müntzer, que foi um dos que incentivou e motivou la guerra de los camponeses em Alemanha, incentivou que os camponeses saquearam los castilhos, las plantações, etc., etc. Creia que deveriam liberar-se do Estado, pero por meio de la guerra e de las armas. Los pacifistas eram aqueles que não lutavam, não resistiam à oposição, se sujeitavam a toda persecução e toda oposição de forma pacífica. Creiam que se tivesse que haver alguma liberação, algum livramento, era o próprio Deus quem lo haria. E estes pacifistas foram os que sobreviveram. Los menonitas, seguidores pacifistas de Menno Simons, em 1496 e 1561, são descendentes de los anabaptistas, que eram mais bíblicos que os outros. Por causa da reforma em quase toda a Europa, com exceção de los países de Espanha, Alemanha, Espanha, Itália e Portugal, que não foram tocados por la reforma, pelo hecho del catolicismo e principalmente de la Inquisição estarem muito fortes em estes países. Então, por conta da reforma em el restante da Europa, a Igreja Católica então hizo a contra-reforma. Que foi então a contra-reforma? A Igreja Romana reaccionou muito lentamente e demasiado tarde ao protestantismo para deter seu crescimento. Durante a reforma em Alemanha, o Papa Leão X, em 1513 a 1522, era culto e personalmente recto, pero incapaz de enfrentar-se às novas realidades do dia. Adriano VI, de 1522 a 1523, o último papa no italiano hasta Juan Pablo II, reconheceu a necessidade de reformar a igreja,
pero murió un año después de su elección y no alcanzó a hacer nada. Clemente VII, que foi o que sucedió a Adriano, não reconheceu a necessidade de reformar e actuava como se vivera em uma época anterior, preocupando-se com a política italiana solamente e não com a igreja. Pablo III, del ano 1534 a 1549, comissionou uma investigação do estado da igreja, da condição da igreja, que não publicou, pero os protestantes conseguiram partes do reporte que publicaram em suas críticas da igreja. Também Pablo III convocou o Concílio de Trento, que foi em el ano 1545 a 1563. O Concílio de Trento intentou quitar os abusos que haviam encendido a reforma e unir a igreja outra vez bajo a sede romana. Reformou aspectos da vida da igreja romana, pero principalmente foi uma codificação da doutrina romana e rechazo da doutrina protestante. Al princípio, os protestantes não enviaram representantes a este concílio. Quando los enviaram depois, não lograram ter diálogo frutífero. A Sociedade de Jesus, ou seja, os jesuítas, formada por Ignacio de Loyola, em el ano 1534, teve muita influência em Trento. E os jesuítas eram conhecidos como o exército da Igreja Católica. Eles tiveram papel muito importante em la Inquisição e também em las novas colônias, como Espanha e Portugal, não foram tocados por la reforma, e o mundo novo, o mundo descoberto, os continentes descobertos, foram dados a Portugal e Espanha por el Papa. Eles tinham o direito de colonizar e explorar e conquistar essas terras. Então, os jesuítas acompanhavam essas expedições com o objetivo de evangelizar, ou seja, catequizar os habitantes dessas terras para que se hiciessem católicos. E os métodos utilizados, lamentavelmente, não era a predicação do evangelho para que se converteram. Era muitas vezes a imposição, a força, as pessoas não compreendiam o que tinham que fazer, eram obrigadas a se bautizarem, se dizerem católicas, ou então muitas vezes moriam e eram perseguidas. Então, e quem eram os missionários que acompanhavam essas expedições? Exatamente os jesuítas. Por isso, eles eram conhecidos como o braço missioneiro da Igreja Romana. Foi proibido, pero depois reconhecidos. E alguns anos depois, em século XIX, foram expulsos de la maioria de los países, incluso países católicos, por seus métodos e suas práticas que eram muito radicais. Os católicos perseguiam ativamente a los protestantes. A Inquisição espanhola torturou e queimou multitudes e efetivamente aplastou a reforma em Espanha. Em los Países Bajos mataram a muitos protestantes. Em França e em la matança del dia de São Bartolomé, assassinaram a milhares de protestantes. Estabeleceram missionários em lugares paganos séculos antes de los protestantes. Enviaram missioneiros à América Latina, como já les dijo, Canadá, Índia, Japão e China. Francisco Javier, jesuíta, teve ministério de muito êxito em el lejano Oriente. Bien, el período de la Iglesia Reformada se encerra, como decimos inicialmente em nossa classe de História de la Iglesia 2, com a Guerra de los 30 anos, que então puso fim a este período de la Iglesia Reformada e começamos novo período que é chamado como Iglesia Moderna.
que foi a Guerra de los 30 anos. Os interesses políticos e religiosos envolviam a quase todos os países de Europa em uma guerra entre os anos de 1618 e 1648. Então, a Guerra de 30 anos não foi somente uma guerra de cunho de foco de motivação religiosa. Havia também questões políticas e econômicas envolvidas em esta guerra. Terminou com a Paz de Westfália, que fijou as colindâncias de las zonas católicas e las zonas protestantes, que são basicamente as mesmas que existiam antes da guerra e que existem hasta o dia de hoje. Reconheceram o catolicismo, o luteranismo e o calvinismo como religiões legais em el império, dando-lhes a los príncipes a autoridade de determinar a religião de cada principado. Finalizamos então este período da Igreja com uma avaliação da Reforma. A Reforma Protestante foi um movimento inevitável para as condições religiosas, políticas, culturais e científicas. Devemos dar graças a Deus porque a Reforma recuperou muito para a fé cristiana que se havia perdido durante vários séculos. Sin embargo, devemos lamentar a fractura da Igreja. Por um lado, a Reforma debilitou a Igreja romana, la qual perdeu muito território. Por outro lado, a Reforma salvou a Igreja romana, la qual não habría prosperado hasta la fecha se não hubiera reformado os piores de seus abusos medievales. Também lamentamos a morte de miles de pessoas por diferenças teológicas, lamentavelmente. Em geral, os protestantes foram mais agredidos mais que os agressores, pero não quedaram sem sangue em suas manos, porque muitas vezes hubo de hecho guerras armadas contra os protestantes e para defender-se tomaram também as armas e foram a la guerra em el sentido literal de la palavra. Aunque não devemos justificar as ações de los protestantes e los católicos romanos, devemos recordar que a ideia de la liberdade religiosa todavia ha prosperado, e este foi um grande benefício de la reforma ao mundo. Já cansada de las guerras de religião, o antigo mundo dio ao novo mundo o gran regalo de la liberdade religiosa. Então, quero finalizar recordando-les os benefícios que a reforma deixou ao mundo. A reforma tinha como princípios básicos a verdadeira religião se funda em las escrituras, isto era a predicação, a bandeira de defensa de la reforma. A religião deveria ser racional e inteligente e não mecânica como era e formal como era a religião entonces. A religião deveria ser personal, ou seja, predicavam o sacerdócio universal do creyente sem mediadores. O único mediador é Cristo. Uma religião espiritual e não formalista, ou seja, viva. A justificação por la fé e solamente por la fé, e a igreja nacional e não mundial. Os benefícios da reforma, a revolução religiosa, cultural e social, porque a reforma produziu isto. Não foi somente a religião que foi reformada, pero também a cultura e a sociedade entonces. A liberdade de consciência foi um dos benefícios, o acesso à palavra de Deus, porque a Bíblia era traduzida ao idioma de cada pueblo. La lucha contra o analfabetismo, incluso as escolas que os protestantes fundaram para ensinar o povo a ler e escrever, foram a base depois para as escolas públicas e gratuitas por todo o mundo. O bem-estar social e instituições humanitárias como
como hospitales, escuelas, hogar para niños, para ancianos, etc. Outro benefício da reforma foi a dignificação das culturas e dos pueblos. Uma coisa que a reforma ensinou e predicou é de que era que nenhum pueblo era mais importante ou melhor que o outro, que todos os pueblos eram iguais e todos tinham o mesmo direito à la salvação e à la palavra de Deus e à vida. La abolición de la esclavitud, el desarrollo económico. Entonces, la reforma trajo al mundo beneficios sociales, políticos, educacionales, religiosos e incluso econômicos. Lamentavelmente, muitos historiadores não reconhecem isto, mas, todavia, pero Deus es fiel y sabe, y todos los que contribuyeron para esto ciertamente van a recibir su galardón. Que Deus les bendiga hasta nossa próxima classe, a donde vamos estudar la iglesia moderna.